Olá, sejam bem-vindos. Temos previsões semanais de Paulo Cardoso. Vamos a isso então para a semana de 25 a 31 de maio. Vamos terminar esse mês de maio em grande, com certeza. Olá, Paulo. Vamos a isso então. Olá, Heloísa. Como é que vai? Ora bem, vamos fazer as previsões para o signo de Carneiro. E para o signo de Carneiro, esta semana, vou sobretudo usar a posição do Sol e de Mercúrio, porque ambos estão na casa 3. Porque, pelo contrário, Vênus também está na casa 3, mas dá, digamos, uma influência um bocadinho excessiva, porque há excesso de planetas na casa 3. Por outro lado, Marte está na casa 12, o que vai dar aos carneiros um pouco mais de sensibilidade. O que é que eu poderia dizer? O carneiro vai sentir necessidade de ter mais reação por parte dos outros. Tem maior facilidade para estabelecer contactos e fazer negócios. Este momento é bom para ver tudo mais claro e esclarecer qualquer situação. Sente vontade de quebrar a rotina diária e de se movimentar, de comunicar. Poderá, por outro lado, fazer deslocações de trabalho ou de férias e os seus pensamentos vão estar mais claros, mais lúcidos, mais objetivos. Ainda poderia dizer que é uma boa altura para ler mais e para reorganizar o seu trabalho. Para o signo de Touro. Ora, para Touro eu tenho o Sol na casa 2, que ainda por cima é a casa exatamente do signo de Touro, e Mercúrio também na casa 2. Faço aqui uma chamada de atenção que nesta altura, na semana de 25 a 31 de maio, tanto o Sol como Mercúrio como Vênus estão muito próximos uns dos outros, ou seja, onde está um estão os outros, o que dá uma força muito poderosa, digamos, muito grande, muito sublinhada em relação aos assuntos daquela casa. Por outro lado, Marte está na casa 11, mas não se esqueçamos, a casa 2 tem a ver com as posses, com os valores, com aquilo que vale para nós mesmos. Tudo isto em termos da teoria astrológica. Bom, para o Touro, este é um período em que se irá reconhecer bem, melhor, mais profundamente, através dos bens materiais que possui. Ou seja, o Touro está mais relacionado, reencontra-se a si mesmo através daquilo que é dele. Portanto, o ato de posse, cá está, é tal, são os valores da casa 2. Por outro lado, poderá dar algumas pequenos jantares comedidos, ou oferecer presentes aos seus amigos. Portanto, é uma fase de começar a sociabilizar-se mais. É como se o grupo, nesta altura, passasse a ser mais importante na sua vida. Não se isole, procure por essa mesma razão os seus amigos para se poder divertir e, em relação à sua profissão, nada melhor do que trabalhar em equipa, mas, obviamente, com as devidas cuidados, com as devidas cautelas e com as devidas distâncias como nós conhecemos já. Esta é também uma boa altura ou uma boa semana para planear o seu futuro, ou seja, o taurino nesta altura tem maior capacidade de perceber para onde é que vai e de que maneira é que vai. Gêmeos. Para Gêmeos, eu vou usar as 3 posições do Sol, Mercúrio e Vênus, porque estão juntos na casa 1. E o que é a casa 1? É a personalidade. E o que é a personalidade típica dos Gêmeos? É a comunicação, a intelectualidade e o discernimento intelectual, mental. Por isso, vou usar a posição de Sol, Mercúrio e Vênus na casa 1 e depois, para complementar este processo, vou usar Marte na casa 10, o que dá maior capacidade de fazer, pensar e fazer. Ou seja, a sua capacidade de trabalho será mais posta à prova durante estes dias, pois é tempo para levar à prática os projetos que têm vindo, digamos, a amadurecer. A sua carreira e a carreira tem a ver com a casa 10, a sua carreira poderá sair deste processo beneficiada devido à
colaboração das pessoas que trabalham consigo e que consigo entram em comunicação mais estreita. Estará com maior clareza de espírito e maior predisposição para a atividade, sentindo necessidade de organizar a sua vida, pondo as coisas em ordem. Como diria, tanto do seu ponto de vista físico como do seu ponto de vista mental ou intelectual, que no fundo é a característica que eu tinha dito que era extremamente poderosa ao longo desta semana. E vamos a Caranguejo, que é regido pela Lua e que esta semana vai estar muito, muito influenciado pela Casa 12. Eu penso que as pessoas que nos ouvem já começam a perceber-se que casas são estas. E até, aliás, é uma altura ótima para falar um bocadinho disto, porque eu adoro dar aulas de astrologia. A Casa 12 é a casa do espírito, a casa do invisível, a casa da sensibilidade, da imaginação, do lado intuitivo, do lado quase que paranormal. E os caranguejos são muito dados a afinarem a sua sensibilidade por causa deste lado, digamos, mais delicado, mais subtil da nossa existência. Por isso eu poderia dizer que o seu lado intuitivo e não racional da vida terá nesta semana grande importância e também um forte significado, sentindo necessidade de mostrar aos outros o seu mundo mais interior, mais íntimo e até, digamos, mais sensível. Terá, por outro lado, grande criatividade intelectual e abertura de espírito. Para quê? Para no sentido de aprender novas filosofias de vida, que no fundo têm a ver com a tal Casa 12. A Casa 12 tem a ver com o mundo, outro mundo. Bom, neste período será tentado transmitir as suas experiências e conhecimentos na relação com os outros, na relação com aqueles que estão, no fundo, ao seu redor. Para o Leão. Ora, para o Leão eu vou sobretudo usar, aliás, aquela concentração planetária de que vos falei, vai ocupar a Casa 11 do signo de Leão. E o que é a Casa 11? A Casa 11 é a casa do grupo. No fundo é a casa oposta ao signo de Leão. Uma vez que o Leão muitas vezes tem a ver com a própria individualidade, por outro lado, a Casa 11 vai-lhe pedir esta semana que ele exteriorize, que ele faça maior contacto, tenha maior contacto ou um contacto mais próximo com as pessoas, com os grupos, com a política, digamos com a sociedade de uma maneira geral. Por essa mesma razão eu poderia dizer que é um momento oportuno para analisar e tentar perceber se os objetivos de um grupo em que se enquadra, onde pertence, também são os seus e de que maneira é que se integra nesse grupo ou se sente à parte, como que até marginalizado por esse mesmo grupo. Os contactos sociais, por isso mesmo, assumirão especial importância esta semana, durante estes dias, e sentirá grande necessidade de manter conversas profundas com os seus amigos. Atenção, porque amigos também têm a ver com a Casa 11 em astrologia. Nesta altura está num período de grande lucidez e com uma sublinhada capacidade de estratégia. E porquê? Porque justamente Marte está na Casa 8, que é a Casa da Estratégia. Aproveite esta semana para tentar descobrir o que eventualmente lhe podem querer esconder. Ora bem, para Virgem, a concentração planetária desta semana, que se verifica para todos os signos, vai ocupar a sua Casa 10. E a Casa 10 é muito importante para um Virgem. Porquê? Porque o Virgem gosta de ser útil, o Virgem gosta de trabalhar, de conseguir obter os seus trabalhos, a sua arrumação, o seu lado cético, o seu lado organizado. E por essa mesma razão, esta semana é muito oportuna. Digamos, as posições planetárias ao longo desta semana vão-lhe dar o quê? Vão dizer que a sua vida profissional está na ordem do dia. E todos sabemos que, para um virginiano, o trabalho, a carreira é extremamente importante.
Nesta altura vai prestar mais atenção justamente à relação com a sociedade, com a sua carreira. É, pois, um bom período para fazer como que uma retrospectiva da sua vida e até analisar as boas e as más decisões que tomou. É através das experiências do passado que, nesta altura, melhor podemos planear o futuro. E é exatamente que o virginiano vai fazer ao longo destes dias. Por outro lado, poderia aconselhá-lo a evite tomar decisões de forma mais precipitada e leviana, o que lhe pode trazer dissabores no seu futuro. Balança. Ora bem, para Balança, a reunião planetária, a conjunção planetária de 3 planetas, de 3 astros, vai encontrar-se na sua casa 9. E a casa 9 é uma casa maravilhosa, porque é uma casa de expansão, de fazer, de acreditar, de ter mais amor próprio. Por isso, para o Balança, eu poderia dizer que é um período de reforço da sua autoconfiança e por isso poderá projetar na relação com a sociedade todo o seu eu, toda a sua imagem, que para si é extremamente importante, porque o Balança é muito sensível à relação com os outros. Pois bem, é uma altura, é uma semana muito boa para poder projetar nos outros essa mesma imagem pessoal. Assim, vai ser uma boa altura para poder fazer um pedido a alguém ou até, simplesmente, para fazer contactos a nível profissional ou também a nível social. Vai ter possibilidade de conhecer pessoas particularmente interessantes, sobretudo se fizer pequenas viagens. Eu chamo aqui esta ideia das pequenas viagens porque as viagens, de uma maneira geral, têm a ver com a tal Casa 9, onde se encontram variadíssimos planetas ao longo destes dias. Por isso, procure preocupar-se mais com o seu estado físico, para ver até onde é que vão os seus limites, e tome cuidado com aquilo que come, porque às vezes a qualidade pode não ser, ou a quantidade pode não ser tão importante como a qualidade em termos gastronómicos. Ora bem, para Escorpião, conjunção planetária, a tripla conjunção planetária, vai ocupar a casa 8, que é justamente a casa do Escorpião. Portanto, ele sente-se no seu mundo. E o que é o seu mundo? É o interior, é o descobrir o que não está à vista, é interrogar-se, é ser mais estratega. Por isso, esta semana pode verificar-se uma aproximação de alguém e essa aproximação pode até produzir em si um forte impacto. Uma profunda análise psicológica poderá ocasionar até uma mudança de rumo a vários níveis e é provável que experimente alguma indecisão face a valores menos tradicionais, menos vulgares na sua própria existência. Também podia dizer para os escorpiões que avalie as suas situações ou aquelas situações que vai viver ao longo dos próximos dias com todo o seu rigor e saberá se as novas perspectivas são corretas ou se está perante uma simples miragem ou até, sei lá, de uma armadilha intencional. É aqui justamente que entra a capacidade de análise quase que cirúrgica do Escorpião e ele vai poder utilizá-la ao longo dos próximos dias. Sagitário. Ora, para Sagitário temos a tal tripla conjunção a ocupar a casa 7 e, por outro lado, Marte numa posição mais débil, porque Marte está na casa 4 e Marte não tem muito a ver com a casa 4. Como sabem, as 12 casas têm a ver com os 12 signos e a casa 4 tem justamente a ver com o caranguejo, que não é muito, digamos, própria para o sagitariano. Bom, de qualquer forma, o que é que eu poderia antever?
Por um lado, vai ser uma ótima fase de convívio e até de troca de impressões com os outros, com aqueles que vão comunicar consigo. Poderão surgir novas perspectivas se abrir um pouco mais ao diálogo. Portanto, saia do seu ego e comunique mais aquilo que precisa de exteriorizar com os outros, com aqueles que consigo trabalham, por exemplo. E em vez de tirar as suas conclusões apenas com uma base num só ponto de vista, o seu, passe a incluir os pontos de vista dos outros. Como está mais sensível à reação dos outros, porque há realmente uma grande concentração planetária na casa 7 e a casa 7 tem a ver com os outros, aproveito para dar um pouco mais de atenção ao mundo dos afetos, que no fundo é importante que tenha essa área dos afetos mais harmoniosa ao longo destes dias, nomeadamente ao seu poder de sedução e, por isso mesmo, dedique algum tempo aos outros ou à sua cara metade. Capricórnio. Ora bem, esta conjunção planetária desta semana, tão especial, vai apanhar a casa 6 do Capricorniano. Por outro lado, o Marte está na casa 3, o que vai, digamos, dinamizar também as suas relações ao longo dos próximos dias. Por isso eu poderia dizer que a sua saúde, e a saúde tem justamente a ver com a casa 6, e o seu bem-estar físico são uma preocupação nesta altura para si. Corte com tudo aquilo que lhe pode fazer mal, porque tudo o que lhe faz mal fisicamente, ou com o tabaco, ou até com alguns hábitos alimentares menos positivos, menos saudáveis, porque tudo isto pode trazer-lhe uma certa sensibilidade, alguma forma de vulnerabilidade. Por outro lado, vai sentir necessidade de organizar e de tornar mais rentáveis as suas tarefas do cotidiano e até no seu próprio, nos seus afazeres profissionais ou no seu trabalho. Trabalho também tem a ver justamente com a casa 6, não se esqueçam. Portanto, sentirá o capricorniano, sentirá segurança nas suas convicções, causando impacto na exposição das suas opiniões, que serão bem aceites e até muito aproveitadas por parte dos outros, a quem comunicar esse seu mundo. Ora, o Aquário vai ter uma concentração planetária, a tal tripla conjunção que marca muito esta semana e só esta semana, como vão ver na próxima semana, estes planetas já se começam a afastar. Isto acontece muitas vezes ao longo do ano. Ao longo do ano há concentrações planetárias e muitas vezes são essas mesmas concentrações planetárias que causam algum desequilíbrio na sociedade, nas relações com os outros ou com o mundo. E às vezes temos problemas que abarcam mais pessoas justamente nestes momentos em que há concentrações planetárias. Porquê? Porque podem apanhar, digamos, um ponto mais delicado, mais vulnerável de o horóscopo de todos nós. Por isso, quanto ao Aquário, poderia dizer que quanto mais profundo for o conhecimento que tem de si, se poderá melhor ainda dar aos outros. É um bom momento para ver como realmente é, quem realmente é, independentemente de ser a forma como os outros o veem, ou seja, é mais para perceber o que é, para além daquilo que os outros esperam também que você seja. Esta não é, pois, uma altura ideal também para gastar dinheiro, até porque a sua segurança financeira irá tornar-se mais importante para si nos próximos dias. Será, pois, uma boa altura para fazer contas à vida. Peixe. Há factos no seu passado, e isto porquê? Porque eu falo do passado porque há uma concentração planetária na casa 4, e a casa 4 é a casa da família, mas também do seu passado. Por isso eu diria que há factos no seu passado que deixaram marcas negativas no seu íntimo e podem tê-lo perturbado, ou até perturbado o quê? A descontração do seu espírito. Os peixes são seres muito sensíveis e como esta conjunção planetária vai apanhar a casa 4, vai ser uma semana
delicada, sensível, em que ele vai ter que se proteger mais do que é costume. Por isso, aproveite a atual passagem do Sol para uma análise pessoal e concluirá que o seu mal-estar às vezes é mais provocado pela sua imaginação do que pela importância de factos reais que se verificaram na sua própria existência. Liberte-se de fantasmas prejudiciais e irá encontrar com certeza mais paz de espírito, maior serenidade e até uma espécie de sensação de conforto quando vive com a família, na sua própria intimidade. Espero que assim seja.